tudo bem? Professora Josiane Castro, de Educação Tecnológica, e hoje, no dia 9 de junho de 2020, estamos aí de volta com as nossas atividades da nossa disciplina de Educação Tecnológica. Que legal, gente! Então, nós tivemos algumas participações especiais nas nossas aulas, não foi isso? Na ausência da professora, tivemos aí a aula com o professor Jardel e a professora Eulina, no qual eles trouxeram um tema que falava sobre pensamento computacional, né? O que nós vamos fazer? Antes de nós avaliarmos, fazer toda uma revisão sobre essa aula, lembrarmos alguma coisa, eu quero entrar num acordo com vocês. Fechou? Aliás, certo? Olha só, nós vamos pegar esse tema, pensamentos computacional, nós vamos deixar por enquanto ele bem aqui no cantinho. Nós vamos deixar ele aqui no cantinho e antes de nós falarmos sobre eles mais profundamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar um pouco sobre conceitos tecnológicos. Vamos primeiro falar sobre isso e depois a gente volta lá para os pensamentos computacional. Fechou, crianças? Eu conto com cada um de vocês. Então, quando a professora estava organizando a nossa aula, a professora disse assim: eu preciso começar essa aula perguntando. Vocês sabem me dizer o que é tecnologia? Você já parou para pensar ou para se perguntar de que forma ela impacta na nossa vida? Eu vou dar um tempinho aí para vocês, vão pensando e daqui a pouco eu volto. E aí, crianças? Esse tempo que a professora deu para vocês, vocês lembraram de alguma coisa? Por exemplo, você pensou no computador, no celular, no pendrive. Essas coisas que vocês carregam na bolsa ou na mochila de vocês. Vocês já pararam para pensar nos benefícios que eles proporcionam? Como, por exemplo, a questão da mobilidade, a questão do tempo, do espaço, da dinâmica de tarefa, que tudo isso causa, que traz para a nossa vida. Parabéns! Vocês estão corretos. Porém, crianças, tecnologia, ela não se restringe apenas em artefatos digitais, né? Elas não se limitam apenas a isso. Vamos lá ver um pouquinho o que é tecnologia? Tecnologia é toda invenção posta em prática, capaz de resolver ou solucionar algum problema. Ou seja, tecnologia é a utilização de conhecimentos científicos para criar ou transformar o meio em que vivemos, dos objetos em que o contemplam. Um bom exemplo, crianças, de tecnologia que é comum entre nós, né, é o domínio do fogo. Aí, de repente, domínio do fogo, professor? Isso mesmo, o domínio do fogo para o preparo dos nossos alimentos. Nesse sentido, tecnologia se torna uma prática estritamente humana, crianças. E isso mesmo, Deus criou o homem e com essa criação ele deu toda a sabedoria e inteligência ao homem. Tecnologia não é somente um meio de agir sobre a natureza, mas sim de se pensar sobre ela. Crianças, é muito importante nos atentarmos do sentido etimológico da palavra grega, onde técnica se refere a quê? Arte e ofício, ou ofício, logos, estudo de algo. Aí a professora lembrou de um grande filósofo, de um grande pensador, Aristóteles, que ele fala que tecnologia não é um simples fazer, é um fazer com logos, com raciocínio, né? Pensarmos, agirmos. Olha o que o homem criou. Agora que você já compreendeu os conceitos tecnológicos,
Vamos para o próximo passo da nossa aula. Aqui você vai ver no nosso cronograma o que nós vamos estudar mais um pouco sobre esses pontos. Estrutura, engrenagem e eixos. Aliás, rodas e eixos. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho o que significa a estrutura? Então, crianças, como nós estamos falando sobre conceitos tecnológicos, a professora vai estar aqui mostrando para vocês dois tipos de estruturas. Estruturas rígidas e estruturas articuladas. Estrutura é o que faz algo ficar firme, o que dá sustentação à construção, corpo ou objeto. Observem aí o exemplo ao lado. Nós temos uma porteira. E para essa porteira ficar bem firme, foi preciso adicionar um pedaço de madeira atravessado. Olha aí a setinha vermelha indicando ela. Então, essa estrutura, ela se chama estrutura rígida. Observem aí o menino construindo a casa do seu cachorro, né? Ele tá tentando montar e o cachorrinho tá com a carinha meio bravo, que sabe que essa estrutura dele vai cair, que essa casa precisa estar bem firme. Então, casas, sobrados ou prédios são estruturas que não se deformam sem serem destruturadas, né? Elas, por esse motivo, são chamados de estruturas rígidas. Então, seja casa, sobrados ou prédios, elas precisam de colunas. Olha o que a professora está mostrando aqui para vocês. Eu estou mostrando essa imagem, onde é uma construção de um prédio. E para esse prédio ficar bem firme, olha aí a sua estrutura. Olha as colunas que tem nelas. Elas precisam, né, ser bem estruturadas para ficar firme, para que esse prédio não venha a cair. Estruturas articuladas são aquelas que existe uma conexão que permite mover os elementos ligados por ela. Elas podem ser rígidas ou flexíveis. Exemplo disso, crianças, a professora está trazendo aqui a garra, que é uma das construções do segundo ano, que ela serve como exemplo tanto para o primeiro quanto o quarto ano, certo? Ela é uma estrutura rígida e articulada. É o que ela fala aqui pra gente. Ela pode ser rígida e flexível. É o que apresenta aqui a garra pra gente. Como assim, professora, rígida e flexível? Como? Não entendi. Para a garra ficar firme, para ela ter essa articulação, as vigas delas, elas precisaram ter uma firmeza com eixo, manivela, polia, tá? Polia. A professora encheu a garra. Você que tem o fascículo em casa, observe lá, tá? Então, para ela ter esse movimento, para ela se articular, ela precisou dessas conexões. Então, as vigas estão conectadas com eixos, com polias e a própria viga, para ela permitir essa movimentação. O nosso corpo é um exemplo disso. Por exemplo, para o nosso corpo aqui, a nossa matéria ficar, né? A gente ficar aqui como a professora está em pé. O nosso corpo, ele precisa de quê? De uma estrutura. Como é o nome dessa estrutura? Esqueleto. Muito bem, quem falou isso? Os ossos, o esqueleto. Então, ele dá essa sustentabilidade para o nosso corpo, mas também ela é uma estrutura rígida e articulada, porque ela é flexível, ela tem, né? Olha só, para quem faz musculação, para se movimentar. A professora não fala e fica movimentando os braços, ou a gente precisa andar, ou ir atrás, ou para a direita, ou para a esquerda. Então, ela tem todo um movimento, ok? Vamos lá para o nosso próximo passo, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Conceito, que são rodas e eixo. Rodas, elas foram criadas para transportar uma coisa de um lugar para o outro. A roda é um objeto circular que se move em volta de quê? De um eixo, que serve para imprimir o movimento. Olha só que a professora tem aqui para mostrar para vocês. O nosso eixo, ele está conectado com o quê?
com a polia, onde a polia está com o pneu, tá? Então, ela foi construída com o objetivo dela movimentar, né? Transportar uma coisa, um objeto, uma carga com outro. E aonde ela é utilizada? Em carros. Os eixos são objetos que em torno desses pneus e polias, elas são conectadas para permitir esse movimento. A professora traz aqui as engrenagens. E para falar um pouquinho dessas engrenagens, a professora vai apresentar para vocês um vídeo, tá? De poucos segundos, aí minutos, onde ela vai falar sobre essas engrenagens. Vamos lá? Presta atenção, porque se as engrenagens tiverem o mesmo tamanho, nós não teremos nenhum benefício em ganho de velocidade ou ganho de força. Será exclusivamente a transmissão no movimento. Agora, se nós tivermos uma combinação de diferentes tamanhos de engrenagens, nós teremos algumas vantagens. Guilherme, que vantagens? Eu nunca sei quando é que eu vou ter mais velocidade ou não. É bem simples, na verdade. Imagine a seguinte situação. Nós estamos dirigindo e nós precisamos subir uma inclinação na rua. Nós vamos colocar na marcha 1 ou na marcha 5. Sendo extremistas, nós colocamos na marcha 1, porque o carro terá mais força, terá mais torque dessa maneira. Agora, se nós estivermos numa autoestrada e precisarmos que o carro vá rápido, nós vamos colocar na marcha 5, porque assim o carro terá mais velocidade. Se tu ainda está na escola e não conhece os conceitos do câmbio do carro, o mesmo vale para bicicletas com marcha, onde nós teremos uma marcha mais pesada, que vai nos dar maior torque, e uma marcha mais leve, que nos dará maior velocidade. A pergunta-chave para sabermos qual será a vantagem que nós teremos é: a engrenagem que eu estou movendo, ela é maior ou menor que a outra? Se ela for menor, ela equivale à marcha 1 do carro, onde eu vou ter maior torque na outra engrenagem. Agora, se a que eu estou mexendo ela for maior, na outra eu teria equivalente à marcha 5, eu teria maior velocidade. Bem simples, não é mesmo? De nada. Agora sobre a coroa dentada. Eu vejo muitas pessoas utilizando ela como uma simples engrenagem, que ela também faz essa função, só que ela nos permite não trabalhar no mesmo plano que as engrenagens estão. Nós podemos trabalhar perpendicular à engrenagem, ou seja, fazer um ângulo reto e ainda assim transmitir a força, o torque, o movimento, expandindo em muito a gama de possibilidades que nós temos. Então, crianças, vocês viram no vídeo, né, que as engrenagens, elas servem tanto para aumentar ou diminuir a velocidade. Ele deu o exemplo da marcha, né? A marcha do carro, onde se tem as engrenagens, não é isso? Ela muda de direção, ela muda, né? As engrenagens, quando elas estão ligadas, conectadas a eixos, elas mudam de direção, de movimento, tá? Então, crianças, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula com esses conceitos. Ainda tem muito mais. Agora, a professora vai mostrar para vocês uma atividade. Você vai clicar aí nesse link e você vai fazer a nossa atividade lá no Forms. Lembrando, não esqueçam de colocar o nome de vocês. É muito importante porque eu preciso saber quem está fazendo. Às vezes vocês esquecem, não tem como a professora verificar quem fez aquela atividade, ok? Qualquer dúvida eu estou aqui e na próxima aula a gente volta com mais conceitos tecnológicos. Até a próxima!